Agora vamos à última propriedade de operações com raízes. A última propriedade, que é raiz de raiz, ela tem um nome assim bastante esclarecedor, porque é uma raiz contida dentro de outra raiz e não tem limites. Você pode ter 10 raízes, uma dentro da outra e assim por diante. Nós temos aqui como propriedade o seguinte: para simplificar os radicais em um só, você deve multiplicar os índices desses radicais. Então, se esse radical tem um índice n e esse tem um índice m, para simplificar em um só, eu devo fazer n vezes m. Claro que aqui essas letras, elas mostram uma forma geral, né? No caso, na maioria das situações, nós iremos ver números no lugar dessas letras. É importante destacar que para o estudo dessa regra, nós temos que considerar que o A é um número real, que não é negativo, e M e N são números inteiros positivos e maiores que 1, já que nós temos que trabalhar com raízes de índices maiores que 1 e inteiros. Primeiro exemplo, é um exemplo numérico. Nós temos a raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Para simplificar, basta multiplicar o índice dessa raiz, que é 2, vezes essa que é 2, vezes dessa que é 2. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, simplificando, nós temos raiz de índice 8 de 3. Exemplo 2. Nós temos a raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Multiplicando 3 vezes o índice 2, observem que quando o índice fica oculto, é porque ele vale 2, né? Raiz quadrada. Então, 3 vezes 2 unifica em um radical só, que fica índice 6, que é o resultado desse produto. 6. A raiz sexta de 64 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 6 vezes é 64. Esse é um exemplo em que a gente encontra uma resposta. Esse já não temos. Se você tentar fatorar o 3, você vai ver que você não vai conseguir achar uma raiz exata, ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 8 vezes resulte em 3, ok?